Boa tarde, Rio Grande do Sul. Ai, que fome, né? Pois então, no Band Mulher de hoje, recebemos o cirurgião vascular que trouxe para o Brasil um tratamento de varizes menos invasivo. Conheça os detalhes dessa nova técnica. E você está acima do peso? Ai, 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 aquela comilança toda, né? Um especialista explica os métodos de emagrecimento mais eficientes. Uma das formas de evitar a obesidade é cuidar o que você come à noite. Confira as dicas de uma nutricionista. Mande a sua mensagem, claro, para o nosso WhatsApp 992241220. E o Evandro Razi participa ao vivo com a gente, claro, direto do centro da capital. Oi, boa tarde, Evandro. E já está no suquinho, coisa boa. Verdade. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo o Band Mulher. 24 graus no centro da cidade. Eu estou aqui nos restaurantes tradicionais, o Chalé da Praça 15, que são nossos parceiros, obviamente. E o cheirinho de comida tá uma delícia, Regina. Mas é muito importante sermos regrados, né, na alimentação, principalmente à noite, que vai ser o assunto do programa hoje, como comer. Ao meu lado, o Isaac, que trabalha há 20 anos no restaurante. Isaac, o pessoal tem regra ou não estão nem aí na hora de fazer o alimento, pedir um prato ou servir no buffet? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Às vezes as pessoas pecam na alimentação, mas eu tenho uma porcentagem muito boa dos meus clientes que querem uma comida mais saudável, que briga por uma alimentação mais saudável, principalmente à noite, né? Então o Chalé tem preparado pratos em prol disso, trabalha em prol de uma alimentação mais saudável, e a gente está aqui para falar que é muito importante cuidar da saúde, é muito importante termos uma boa alimentação. E você cuida da sua alimentação? Porque você trabalhando em restaurante, vendo comida, você é regrado? Tem que ser regrado, tem que ter uma boa alimentação, tem que estar sempre cuidando, principalmente que a gente trabalha com uma comida maravilhosa todos os dias. Se não cuidar da alimentação, fica difícil. Olha, Regina, o Aloísio, que é o chefe de cozinha, que é o chefe, né, internacional, ele preparou um prato. Trazem cá, Aloísio, por favor, traga meu prato aqui, que é o meu jantar ao meio-dia, né? Mas é como fosse o jantar. Aloísio, o que você preparou para mim? Olha que delícia. Um frango caramelado, tá? Em açúcar, laranja e vodka, tá? Aqui eu tenho uns tomates semi-desidratados, defumados, tá? E aqui eu tenho um queijo coalho, um cogumelo shiitake, puxado na manteiga com um pouquinho de uma mistura oriental e umas folhas, um mix de folhas, tá? E também eu tenho aqui para dar um contramão, uma berinjela no limão siciliano com mel. Gente, que delícia. E eu, Evandro Razi, eu tenho que comer com os olhos e depois passa a informação para o cérebro. É muito pouquinho o açúcar. Mas eu tenho uma dúvida, Regina, que eu gostaria de que você depois perguntasse aí para o doutor. Se a obesidade vem de família, é hereditário isso ou não, tá bom? Beijo para vocês, me chame a qualquer momento. Tá bom, olha, só não vou ficar com inveja, porque já tem uns pratinhos aqui que a Ivana, nutricionista, trouxe, que depois E tá um cheirinho maravilhoso já aqui, né? Tá bem que não tá aquele prato todo ali, mas tá bem bom. E então, já vou até abrir aqui perguntando isso aí que o Evandro falou, né? Já vamos aproveitar e vamos perguntar isso, então. Tá Tudo certo. bem? Boa tarde. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos os telespectadores. Que bom que a gente, no início da semana, está abordando um assunto tão importante. Que é o Dia Universal da Dieta, segunda-feira, né? Exatamente. E já tomou um número tão expressivo que nós estamos tratando como uma epidemia. Em relação ao que o Evandro perguntou, existe sim um componente familiar, existe um componente genético, mas hoje o nosso modo de vida está cada vez mais aprimorado a ser obeso. Tá, mas isso é o quê? É a pressa, é não saber escolher direito o alimento, é tudo junto? É um conjunto, né? A oferta hoje de carboidratos, ela é muito mais abundante e muito mais acessível do que em outros tempos. É só a gente pegar, a matriz genética nossa nos traz a que as pessoas caçavam para comer, comiam restos alimentares. Hoje não, hoje a nossa caça está na gôndola, está na geladeira, então tornou mais acessível. E virou passeio também a gente ir ao supermercado, né? E escolher, assim, as coisas, as melhores coisas, e a as mais disposição aos nossos olhos, elas estão estrategicamente postadas para que nós venhamos a consumir o que é mais caro e o que leva à repetição. E o que leva à repetição necessariamente tem uma taxa de carboidrato envolvida. E a taxa de carboidrato envolvida diariamente em quantidades, né, acima do que nós precisamos, com certeza leva ao acúmulo de peso. Mas aí tu falaste uma coisa que eu acho até que já é legal, a Ivana pode também falar isso. Essa coisa da repetição do prato, por exemplo.
só o fato de não repetir, a gente já consegue diminuir um pouco de peso? Com certeza, né? Eu acho que a quantidade mínima diariamente é a ideal no sentido de o que eu preciso no dia. Cada coisinha em excesso, cada coisinha além da quantidade que eu necessito, se torna um fator que vai gerar, que vai levar também à obesidade. E até o próprio prato, eu acho que já é um limite pra gente também, né? Total. Que é a gente saber que aquela porção ali, né? De repente metade do prato já tá bom, né? É bem isso aí. É bem isso. Agora, tu falaste em epidemia, não tem como a gente não ficar preocupado com isso, e existe um dado em que em 2025 nós teríamos 700 milhões de obesos. É possível isso realmente? Está indo para esse caminho, né? Hoje nós já tratamos com sobrepeso, que é uma taxa que está acima da normalidade, em 50% da população, né? E ali em 2021, daqui a 2 anos, nós vamos ter 20% da população brasileira de indivíduos extremamente obesos. Então, isso, em se tratando de um país pobre como o nosso, nós não podemos nos dar esse luxo, porque aproximadamente 58% dentro dessa totalidade são indivíduos dentro de uma faixa etária produtiva, 21 a 49 anos. Pois é, isso é legal a gente falar, quer dizer, e a obesidade acaba diminuindo essa produtividade. Com certeza, não tenha dúvida. O indivíduo obeso é um indivíduo que ele não vai produzir como nas suas melhores condições, né, de situação corporal. Não tenha dúvida disso. O sono dele é prejudicado. Necessariamente ele tem um início do dia um pouco mais lento do que o do indivíduo tem um sono adequado. Então, não tenha dúvida, ele vai ser um indivíduo contraproducente. E muitas doenças associadas que as pessoas todas dizem que já sabem, mas é sempre bom a gente repetir, né, doutor? E isso é importante dizer, isso é custo. Isso, trazer uma doença associada como essa é custo para nós, que pagamos impostos e proporcionamos a saúde pública, e custo para operadoras. Então, diabetes, hipertensão arterial, doenças articulares, necessariamente elas levam a consequências disso, infarto, AVC e tratamentos a longo prazo. Então, e isso que é hoje, custo cada vez também. mais, as pessoas têm menos plano de saúde, por exemplo. Com né? certeza. E não tem nem onde buscar. Com certeza. Quer dizer. Agora, e a conscientização disso? Porque, é como eu falei, a gente fala assim, eu sei que eu tenho que comer meio prato, eu sei que eu não posso comer tal coisa, eu sei que... Mas eu não faço. Onde é que está o furo da bala disso A aí? Ivana deve reforçar o que eu vou dizer. Eu não conheço ninguém viciado em alface. Né? Eu tenho pacientes que me procuram que assaltam a geladeira porque tem lasanha na geladeira, porque tem doce na geladeira, mas ninguém é viciado em fibra. Sempre que o paciente nos procura, ele tem algumas situações que levaram a frustrações a ponto de ele procurar um procedimento cirúrgico. São dietas, tentativas de dieta sem sucesso, tentativas de realização de exercício físico que não conseguem dar continuidade, né? Então, a ingesta alimentar está no centro disso tudo. Mas o modo de vida desse paciente em relação à ingesta alimentar é o que define ele dar o passo à frente. Procurar uma equipe que tenha equipe multidisciplinar, que tenha psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, endocrinologista, é um primeiro passo que o paciente pode ter para ter uma orientação, né, adequada. Agora, a continuidade disso tudo está exatamente na decisão dele, em cima das frustrações e na decisão que aquilo é um passo importante para a saúde dele. Né? Porque nós estamos falando de uma doença. A obesidade, tempos atrás, há décadas atrás, quando nós vimos uma criança gordinha, era sinônimo de saúde. Hoje a gente já sabe que essa criança tem uma série de situações clínicas já existentes e vai ser um adulto com uma série de problemas Isso também. é importante, a gente tem que começar com a criança, né? Com certeza. E isso também tem o exemplo do pai e da mãe em casa. Não tenha dúvida. E é isso que tu falaste da geladeira, por exemplo, que a gente vai na geladeira e não é viciado em alface. Então, uma das saídas talvez fosse a gente não ter essas coisas na geladeira? Olha, restringir pelo menos a quantidade, né? A gente tem que saber lidar com as ofertas, porque não ter em casa é uma situação, mas aí tu vai te tornar um indivíduo antissocial, tu não vai conviver na tua família, tu não vai a eventos sociais, e é o que eu digo sempre para os pacientes, os problemas não vão deixar de existir. Agora, estar consciente, vestir a camiseta, no caso, quando passa por um procedimento que faz a bariátrica, vestir a camiseta de que é um indivíduo bariátrico e ele vai ser isso pro resto da vida, é a grande diferença no sucesso do tratamento. Mas, por exemplo, para a gente evitar a bariátrica, existe um caminho aí também. Claro. Seria o quê? Terapia, tratamento? O acompanhamento, uma orientação com o psicólogo, com o nutricionista, atividade física. Não existe manutenção de perda de peso sem atividade física, a tonificação da massa magra é o que faz manter a perda de peso. Tudo isso bem orientado,
tendo os seus exames permanentemente realizados com o seu médico assistente, é a garantia de uma tentativa, de uma alternativa clínica, né, não cirúrgica, que geralmente dá sucesso. A continuidade disso, né, é o que define a manutenção desse sucesso ou não. Bom, eu já quero continuar aqui, só vou emendar esse assunto, né, doutor Felipe? Aqui com a Ivana, que é nutricionista, e que eu quero ajudar, na verdade, porque a gente fala muito dessa questão da refeição, né? Muita gente só tem fome à noite, ou diz assim, eu só tenho tempo de comer à noite. Realmente comer muito à noite é prejudicial e a gente pode ganhar muito peso? Comer muito a qualquer momento é prejudicial, né? O que acontece é que a rotina das pessoas acaba ficando mais tranquila comumente à noite. A hora que as pessoas costumam chegar em casa, o horário que elas têm de mais tranquilidade. E aí realmente acaba batendo aquela fome de leão, né? Não é indicado que se coma muito à noite, mas também não é indicado que se coma muito durante o dia. E também não coma à noite. Tem que haver uma organização e um equilíbrio. Exatamente. Mas, por exemplo, a gente sabe que os mais idosos muitas vezes gostam de tomar café com leite e pão. Se esse pão for integral, isso é bom ou é ruim, ou a pessoa precisa mudar um pouco? Não existe a necessidade de mudar, existe a necessidade de melhorar, né? Então eu acredito que a partir do momento que a gente melhore a qualidade daquele lanche, não tem problema deixar um sanduíche, até trouxe como exemplo. Pois é, isso que eu quero que tu diga, que esse sanduíche tem o quê? Ele tem atum, ricota, alface, tomatinho cereja e um fiozinho de azeite de oliva. Né? E eu tenho aqui um potinho que tem até ovo frito. Eu trouxe opções, na verdade, distintas, né? Uma com carne, a outra vegana, que agora tem bastante gente que é um caldo aderindo. É um creme de abóbora, né? De abóbora cabotiá com leite de coco. Basicamente isso. E a terceira opção é uma opção sem carne, que eu trouxe o ovo e uma seleta de legumes que também contém um pouco de proteína através de ervilha. E uma saladinha verde. Eu pergunto do ovo, porque daí muita gente vai dizer assim, mas vem cá, afinal de contas, porque teve essa coisa, o ovo é ruim, agora o ovo é bom, o ovo é vilão, o ovo frito pode? E de noite, como é que fica? É um ovo frito sem gordura, na verdade, né? Ele foi feito numa panela antiaderente que não gruda, então não tem problema nenhum a gente colocar. Isso também é importante, né? A gente mudar a questão dos hábitos, não só de alimentação, como, por exemplo, adquirir esse tipo de panelas, de coisas que nos ajudem. Claro. Né? Porque senão a gente realmente não vai conseguir. Só reforçando o que o doutor tinha falado antes, né? Eu acredito que a cirurgia bariátrica, ela às vezes é o início do tratamento. Entender que aquilo ali não é um milagre, que a partir dali tem uma jornada pro resto da vida, né? De acompanhamento. E, na verdade, qualquer pessoa que faz também, por exemplo, uma lipoaspiração, claro, que faz certeza. algum tipo de cirurgia querendo emagrecer, tem que mudar a sua rotina, né? Não adianta mudar simplesmente o corpo. É necessário que se mude o pensamento, o comportamento alimentar, né, desse indivíduo, porque achar que aquele procedimento vai mudar a vida é um dos maiores erros que se tem. Na verdade, começa a partir do comportamento alimentar que esse indivíduo tem e através das escolhas, que era o que o doutor estava falando também, né? É necessário que se torne uma coisa rotineira desse indivíduo. É preciso que ele realmente acredite que aquilo ali é o que vai gerar a mudança nele. Horário. Tem muita gente que diz assim, não, pode comer o que quiser desde que tu coma até as 8 da noite. É assim? Não é assim. Né? Eu costumo dar como exemplo pessoas que trabalham à noite, que ficam a noite inteira acordadas. Se eu não colocar algum alimento que gere, que forneça energia para essa pessoa, como é que ela vai conseguir se manter ativo também? Agora, uma pessoa que tem, como de costume, dormir por volta de 22 horas, 23 horas, realmente ter uma alimentação rica em carboidrato imediatamente antes da hora de dormir se torna inadequado. Agora, carne, por exemplo, demora mais para digerir. Demora né? mais para ser digerido. Então, tem pessoas que referem isso, né, de não conseguir dormir com o estômago cheio. Para pessoas assim, normalmente eu recomendo esses caldos, essas sopas ou alguma coisa mais leve. Tem uma pessoa que fala aqui, ó, ela diz assim, eu sou Maximila Nunes, na minha família, eu acho que ela está se referindo à questão da pergunta do Evandro, ela diz, na minha família eu sou a única gordinha, até tirei a janta, mas almoço bem. Tirar a janta é correto? Depende do que ela costuma comer durante o dia inteiro, né? Janta se entende normalmente como arroz, feijão e carne. Na verdade, qualquer refeição, qualquer coisa que a gente possa consumir no determinado horário, janta, na verdade, é basicamente o nome do horário, é o nome da refeição do horário da noite.
assim como o almoço é o do dia. Mas nada interfere que a gente possa tomar, por exemplo, uma vitamina de fruta, comer um pratinho de fruta, tomar uma sopa, comer, por que não, um arroz e um feijão. Isso não é um problema. O problema é o que cada indivíduo sente. E a partir disso, a gente constrói a dieta de forma individual. E as quantidades, né? Como a gente falou aquela hora da repetição, por exemplo, né? Porque geralmente a gente não precisa repetir. A gente tem uma gula, aquela comida estava tão boa que eu vou repetir, né? Ou outra coisa, o hábito da sobremesa, né? Eu tenho que comer sobremesa. Não, né? Não, o olho fala mais forte que a barriga, né, nesse momento. Não existe a necessidade, a obrigatoriedade de se introduzir o doce, mas eu acho que em situações eventuais não tem problema a gente introduzir a sobremesa. Por exemplo, no final de semana, num aniversário, no encontro de amigos, não existe a obrigatoriedade de eu não posso comer. Mas entender que a todo momento, diariamente, eu não posso. Tem até uma pessoa que diz aqui, ó, à noite dá vontade de comer doce. Há algum alimento que auxilie a reduzir essa tentação? Sim, que é o que o doutor também estava comentando antes. Ninguém é viciado em alface, né? Mas a fibra gera saciedade. Então, sempre que a gente conseguir colocar e introduzir mais fibra na nossa dieta no decorrer do nosso dia, certamente a tendência da vontade do doce com certeza vai ser reduzida. A ingestão de água também é bem importante lembrar, né? O corpo traz sinais e traz indícios de que ele está com sede. E normalmente a vontade do doce está associada. E às vezes a pessoa lê que está com fome porque está com sede. Eu vou te dizer, eu mesma não tomava muita água, passei a me obrigar a tomar e realmente isso me ajudou bastante. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Sem entrar no mérito também da questão da ansiedade, né? Sem que às vezes a fome, na verdade, não é fome. É outra coisa, tem outro nome. É a tal da fuga. Gente, esse papo aqui vai continuar, é claro, tá bom? Mas nós ainda vamos falar hoje sobre uma nova técnica e menos invasiva, né, para tratamento de varizes, tá bom? A gente já volta, é claro. Tem mais Band Mulher já. Bom, como eu prometi, tá aqui. Tá aqui um objeto meio estranho, né? É estranho. Mas eu tô aqui com o Dr. Felipe Fassini, que é cirurgião vascular e quer mostrar pra gente exatamente, para que a maioria das pessoas entenda, como é que funciona o começo, como é que começam as varizes, né? Exatamente. Então a gente vai mostrar aqui primeiro. Eu quero só avisar que eu tô sem ponto eletrônico, que já pedi pro Julinho vir pegar para trocar aqui para mim a pilha. E aí, doutor? Como funciona? Funciona da seguinte forma. Digamos que nesse vidro nós estamos com o reservatório das veias superficiais. O que são essas? São aquelas azuisinhas que os pacientes enxergam na pele e aquelas um pouquinho maiores que são um pouco mais profundas, mas não são a safena e nem o sistema profundo. Tá? Essa garrafa seria o sistema safeno, seriam as duas safenas da perna. E o furo que eu fiz no fundo da garrafa, e que nesse momento está com o meu dedo para não vazar água, ele vai representar o sistema profundo ou uma fonte de refluxo que crie. Por exemplo, a mulher, depois de uma gestação, uma veia abdominal cria uma fonte de refluxo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou simplesmente... O que vai acontecer quando eu largar essa garrafa aqui? A garrafa, ela esvazia um pouco no início até virar, e depois a água, simplesmente, se vocês observarem, a água, que no caso da perna representaria o nosso sangue superficial nas veias superficiais, ela não consegue crescer muito. Por quê? Porque a safena, o próprio vácuo do sangue ou da água na safena evita que esse sangue ou a água desçam para as veias superficiais. O que acontece se eu acrescentar uma fonte de sangue, ou no caso de água, para essa safena? A água consegue liberação. Nossa, gente. E entra. Claro que isso é uma coisa exagerada, a fonte de refluxo normalmente é pequena, mas isso nos mostra aquela coisa, eu vou simplesmente secar um vasinho, vou fazer uma injeçãozinha. Seria a mesma coisa que agora que eu pegar uma pipeta d'água, tirar e jogar no chão, porque enquanto a fonte de refluxo não for resolvida, a gente não ajudou o paciente a melhorar os sintomas e a melhorar o futuro dele. E o que existe hoje, quer dizer, esse tratamento já existe na Europa, né? O que o senhor está trazendo. E o que existe é esse de secar a varize aqui no Brasil? Não, temos diversos tratamentos. O mais comum é tirar a safena, arrancar ela com um stripping. Tu faz um corte na virilha e na perna, passa um fleboextrator e tira.
recentemente, nos últimos anos, tem se feito muito laser, onde em vez de arrancar, tu punciona e queima ela por dentro com uma fibra ótica de laser, com essa temperatura, e tem se destruído essa fenda também com injeção de espuma, que tu cria uma inflamação na veia para que ela feche. Esse tratamento que eu tenho feito como tratamento de rotina na clínica é o tratamento de manter essa fenda. A gente ataca a fonte de refluxo e mantém as veias no lugar. O que acontece? Essa veia, Mas qual é a diferença, assim, digamos, desse tratamento aí que está chegando? Dá para fazer com anestesia. A gente fala que é menos invasivo também. É um tratamento antigo, na Europa se faz há muito tempo. É que aqui nós temos algumas coisas de ecodoppler, que o ecodoppler é dissociado da cirurgia, então dificulta fazer o procedimento. Mas qual é a diferença? Primeiro, é sempre anestesia local, tu faz e manda o paciente direto para casa, tá? O que é uma vantagem, tanto que vai direto para casa, e outra vantagem é que, como não faz anestesia geral, a pessoa te avisa se tu chega perto de um nervo. E uma das complicações das cirurgias normais de varizes é que está anestesiado, então tu não sabe se é um nervo ou não sei o quê, tu acaba machucando o nervo junto. Muitos pacientes, 5, 6%, se queixam de dormência no pé depois. Talvez já tenha ouvido falar, mas é bem comum. Então, a local tem essa vantagem, tá? A alta, no momento, se mantém as veias. Então, todos aqueles cortes para retirar a veia ao longo do caminho das veias não são necessários, tá? Então, são menos cortes. Uma outra coisa que é importante também, tem alguns estudos mostrando que dá menos hematoma e manchas, porque como tu não tirou a veia, não tem aquele sangue fora da veia que a pele acaba absorvendo. Então, não dá tanta mancha quanto a técnica de stripping, que é de tirar essa fenda. Sim, agora vamos explicar para o povo lá de casa o seguinte, o que pode ser prejudicial para quem já tem, né, varizes, assim? Por exemplo, usar salto alto, o exercício físico, que eu sei é muito bom, né, mas não sei se todo tipo... O exercício físico, assim, bom, vamos começar. Salto alto. O salto alto tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto ortopédico e o aspecto vascular. Eu vou entrar um pouco no ortopédico, porque eu conheço um pouco disso, assim. Em termos ortopédicos, o salto alto é uma má ideia, tá? Existem várias doenças que são ligadas ao salto alto e várias alterações, deformidades no pé. Não mostrem meu pé, tá, gente? Tá bom. Mas até que o meu não é tão alto hoje, eu tenho usado mais baixo também. Em termos vasculares, tá? O salto alto, ele tira um pouco o fracionamento da pressão. Em vez da pessoa caminhar com a panturrilha e empurrar aquele sangue para cima, ela caminha mais com a coxa e com o bumbum, então a panturrilha caminha menos. Isso tira um pouco do fracionamento e diminui um pouco o bombeamento distal. Tá? Não tem estudos mostrando que isso vai fazer um grande prejuízo ao paciente, mas assim, quem tem sintoma ou varizes, meu conselho, usa só o mínimo necessário. Vai para o trabalho de tênis, tem que trabalhar com um salto alto lindíssimo, troca e coloca o salto alto no trabalho. Exatamente, tá? Então, seria o de se fazer. Tá? O exercício físico é bom para todo mundo? Quer dizer que quem tem varizes tem que cuidar alguma coisa, não? O exercício físico é bom para toda a parte circulatória da paciente. Tem alguns pacientes, dependendo do tipo de refluxo, que podem piorar com o exercício físico. Então, faça se sentir melhor, ótimo, e vamos continuar fazendo. Se não se sentir melhor, às vezes é porque é algum caso que precisa manejo além disso. Estava aparecendo ali na imagem agora há pouco a tal da meia elástica, né? Tá. Essa meia realmente ajuda? Porque algumas pessoas falam que usaram. A meia elástica é um tratamento maravilhoso. Ela seria um jeito de eu empurrar a água para baixo aqui e fazer a água voltar para dentro da garrafa. Tá? Mas o problema da meia elástica, por exemplo, tem um estudo que foi feito na Inglaterra para ver qual era a utilidade da meia e da cirurgia. Então, eles dividiram em dois grupos. Um grupo para meia, outro grupo para cirurgia. O resultado, no final, foi o mesmo. Só que 30%, 40% das pessoas que receberam a indicação da meia procuraram o pessoal do grupo para fugir do grupo porque queria ir para o grupo da cirurgia. Então, tem uma quantidade grande de pessoas que não conseguem usar meia. E no nosso ambiente, que é mais quente ainda no verão, é complicado. No verão eu tenho poucos pacientes que usam adequadamente. Assim. No inverno até é muito comum. Mesmo, né? Só que o verão é quando dá o problema nas varizes. Olha, daqui a pouco a gente segue aí falando, né, com o doutor e também com todos os nossos convidados aqui, mas eu quero ir lá no Evandro Razi para ver se ele já comeu, já está satisfeito. Já está até paradinho lá, fazendo a digestão, né, Evandro? É verdade, Regina. Olha, e o alimento está maravilhoso. Eu trouxe agora uma história para vocês, vou trazer essa história. Eu conheci a dona Santa Nelly, que está aqui ao meu lado. Ela fez a cirurgia bariátrica. Há quantos anos, dona Santa? 18 anos em maio. 18 anos. A senhora perdeu em torno de 50 quilos. 50 quilos. Como é que foi a cirurgia? Como é que a senhora se sente hoje, pós a cirurgia? Graças a Deus, tudo bem. Livre, leve, solto, corro, ando fácil. O que antes eu tinha dificuldade para mover joelho, braço, carregar peso. Hoje, graças a meu bom Deus, está tudo bem. E outra história que ela vai contar para vocês aí de casa é o seguinte: o filho dela, que é especial,
que é Down, também fez a cirurgia há pouco tempo, né, dona Sandra? Ele fez há 10 anos atrás e teve um acidente com o médico. E daí ele tirou a banda, na época ele botou a banda, né? Sim. E deu um acidente lá, ele começou a... Eles injetam um líquido quando é banda, eles têm que injetar um líquido para encher a banda, porque é para diminuir a absorção do alimento. E essa banda o médico furou e não viu. E daí começou a dar infecção nele. Daí eu mandei tirar, a gente fez tremendo um tratamento e ele engordou tudo de novo, mais ainda. Daí agora, o ano passado, dia 27 de junho, eu fiz a cirurgia. Daí hoje é a cirurgia propriamente bypass, que se chama. Graças a Deus. E nós vamos falar sobre ansiedade. Antes da cirurgia, a senhora era uma mulher ansiosa? Sim, eu descarregava na comida. Qualquer coisinha não dava certo, eu estava comendo. Era porcaria, qualquer coisa. Hoje eu já não tenho aquela necessidade de estar comendo uma bala, um chocolate toda hora. Mas como todo dia, do jeito que eu quero, mas em quantidade menor, né? E é muito importante a gente salientar que tem que fazer uma avaliação, né? Anual. Sim, anual, tranquilo. O meu filho agora que fez 6 meses, já fez todos os exames e já tenho requisição para fazer daqui a 3 meses. Ele já fez logo que fez a cirurgia. Com 1 mês ele fez a avaliação, tudo ok. 6 meses ele fez a endoscopia, graças a Deus tudo ok. Agora o mês que vem eu já vou fazer tudo de novo. Um beijo para a senhora. Tudo de bom. Olha que linda a dona Santa aqui comigo, Obrigada. Regina. 68 anos. 68 anos e bem feliz após a cirurgia com você aí no estúdio. É isso mesmo, grande, gostei, viu? Mas o senhor estava falando que os métodos que ela falou ali, os métodos que ela citou, não existem. Tem 2 que já não... Estão em desuso. Né? Na verdade, era um dos métodos de escolha quando surgiu a ideia de operar o estômago para reduzir a questão alimentar, mas hoje está em desuso. Os métodos mais utilizados, eu até trouxe aqui para o pessoal mostrar, são trocáteres, são dispositivos que nós usamos os materiais, as pinças, né? É o bypass gástrico, que nós seccionamos uma parte do estômago lá em cima, usamos grampeadores de titânio. Então, para o pessoal de casa entender, o estômago da gente é mais ou menos o tamanho da nossa mão e ele passa a se tornar o tamanho do nosso polegar. Então é físico, uma restrição física. A gente faz uma anastomose, mexe em todo o trânsito intestinal também, leva uma anastomose lá junto ao estômago e faz uma anastomose mais aqui embaixo, até para possibilitar mais adiante, com a adaptação da dieta, que esse indivíduo possa vir comer carboidratos também, né? Sim. Ter uma ingesta alimentar não exclusivamente Respondendo a uma das nossas telespectadoras que chegou atrasada, ela queria saber o nome, doutor Juliano Chibiac, que está falando aqui com a gente sobre isso. Tem 2 perguntas aqui, vou primeiro na da Ivana. Ela diz o seguinte: e se ao invés de jantar, tomar um café ou um lanche ajuda na perda de peso? É mais ou menos aquilo que a gente estava falando do café, mas acho que ela quis dizer um lanche também, não comida, né? Depende do que for o lanche, né? Então, na verdade, a comida, se ela contiver carboidrato, proteína e gorduras e o lanche for a mesma coisa, vai dar 6 e meia dúzia, vai ser a mesma coisa. O que a gente precisa entender é qual é a qualidade nutricional daquela refeição e a partir daí a gente consegue definir se vai gerar perda de peso ou não. Para o doutor Felipe, ela pergunta o seguinte: passar muitas horas em pé pode causar mais varizes? Sabes que isso é uma questão, obviamente que as pessoas que passam muitas horas em pé, elas estimulam mais a pressão nas pernas e acabam dilatando vasos. Mas se a pessoa não tiver uma genética ou não tiver um refluxo em algum lugar, tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que passam 12 mais horas em pé por dia e não tem uma veia. Então é uma questão mista. Ficar em pé sim é um fator, mas se a genética não estiver envolvida e não tiver algum problema em safena, acaba não acontecendo nada. Tem outra telespectadora que diz: boa tarde, eu fiz esclero nos vasos pequenos e varizes grossas com espuma. E ficou manchado, ela diz. Já faz 1 ano, eu fiz uso de pomadas para tirar manchas, mas não eliminou. Certo. Todos os tratamentos para varizes acaba que quando pode vazar sangue fora da veia, acaba manchando a pele de escuro, e isso é uma coisa que leva uns anos para sumir. E com ácido na pele acaba fazendo antes. Isso é um dos motivos também dessa técnica que a gente não tira a safena e não tira as veias, que tu diminui o número de veias
mexidas para dar menos manchas. Sangue fora da veia, na pele, acaba que pode manchar mesmo, qualquer procedimento. Tem outra pergunta, eu vou fazer a pergunta, vou deixar ele pensando e a gente vai para o intervalo. Ela diz aqui que ela tem muitas e muitas varizes, ela tem sempre dor nas pernas e cansaço. E ela precisa saber se esse quadro é muito grave, eu acho, enfim. E essa questão do cansaço a gente já fala logo depois do intervalo, tá bom, gente? Band Mulher ao vivo, já quero agradecer a você aí de casa que está fazendo tanta pergunta aqui. Isso nos ajuda a fazer um programa muito mais aberto, né? Esclarecer as dúvidas de vocês. E já quero ir ao vivo com o Evandro de novo. Oi, Evandro. Oi, Regina, tá muito bacana o programa, inclusive o assunto, né, é sobre alimentação. E ao meu lado a Fernanda, que é moradora do bairro Teresópolis, que cuida e briga com a balança. E agora ela está tomando um sorvetinho, ela almoçou. Fernanda, eu quero saber de você o seguinte, existe algum cuidado em relação ao alimento na sua vida? Para ser bem sincera, não. Não. Eu tento, mas eu não consigo. Porque, como eu tinha falado, eu tenho depressão. Então eu acabo descontando tudo na comida. E à noite, o que você come, Fernanda, em casa? Em casa eu como de tudo. O que fizerem eu como. Por exemplo, uma lasanha, massa. Lasanha, massa, eu como muita batata, muita carne. Então o que tiver eu como de tudo. Em relação ao preconceito, você sente algum tipo de preconceito em relação ao seu corpo, em relação à sua obesidade? Sinto. Tipo, eles não falam, mas eu vejo que eles olham muito. Tipo, eles julgam com olhares. Em relação a uma vaga de emprego, né, que você está na luta, está buscando, você sente que isso faz a diferença em relação à sua obesidade? Faz, por causa que muitas vezes eu já mandei currículos e não me aceitaram porque eu sou acima do peso, ou simplesmente não falaram, mas ficaram me olhando de cima a baixo. Então eu sinto muito preconceito. E você tem a obesidade na família? Você tem familiares também que são acima do peso? A família do meu pai, as mulheres da família do meu pai são bem gordinhas, são bonitas de rosto, mas são bem gordinhas. Não, e ela é linda, é maravilhosa, a gente aqui conversando comigo. E Fernanda, me diga uma coisa, você é feliz comendo? Porque eu adoro comer e eu sinto felicidade assim quando eu estou num buffet. E você? Eu me sinto melhor quando estou comendo. Eu me sinto bem. Eu gosto de comer, eu realmente gosto de comer. Olha, gente, que bacana. Beijo, viu? Beijo pra você. Ela vai ficar aqui comigo e com vocês aí no estúdio. Amanhã eu volto. Beijão. Obrigada, Evandro. Dr. Chibiak e Ivana, sobre isso que ela falou, ela disse, eu tenho depressão, né? Quer dizer, então, às vezes, um problema acaba levando a outro problema. Eu acho que a Fernanda é o retrato fidedigno de milhares de pessoas no nosso país, né, e no mundo. Essa questão da obesidade é uma epidemia mundial, né? A gente tem uma série de informações diárias, seja do ponto de vista de trabalho, da família e também de informações de ingesta alimentar, né? Tu viu que ela disse ali, eu como porque eu gosto, eu me sinto bem em comer. Exatamente, me sinto feliz. Mas eu acho que a gente tem que se sentir feliz exatamente, mesmo, né? Mas saber escolher onde vai, né, a felicidade. O bacana é o seguinte, que essas pessoas, quando procuram auxílio, elas vêm de um histórico de frustrações, tanto do ponto de vista de tentativa de dieta, de tentativa de fazer atividades físicas. Agora, quando elas começam a fazer e ver os resultados, elas são os melhores apoiadores delas mesmas. Que coisa boa. Doutor Felipe, aquela pergunta que eu lhe fiz, e ela colocou ainda aqui que as pernas dela estão muito feias. Ela se chama Clerinês, eu acho que é Clerinês Fak. Aí acho que nós entramos nos sintomas, Os sintomas. Bom, os sintomas de varizes, a classificação vai de 0 a 6. Então, 0 seria que não tem ninguém e 6 seria aquelas pessoas que têm úlcera venosa, que são basicamente buracos perto da canela que leva meses de cicatrização. E nesse meio do caminho nós temos os pacientes com edema e os pacientes com inflamação na perna. Então, realmente, as varizes podem ser um problema grande em termos de qualidade de vida para a pessoa. Tem pacientes com edema que não conseguem caminhar direito, não conseguem trabalhar de tanto edema, não entra o sapato. Mas tem muitas pessoas que têm um pouco de edema que só atrapalha um pouco no verão. Então, para ver se precisa fazer algum procedimento, algum tratamento, basicamente a gente tem que ver o quanto aquilo incomoda a vida da pessoa e ver se vale a pena fazer a intervenção nela. Pelo que ela está dizendo, ela tem incômodo diário e o ano todo, mas tem gente que tem menos. Isso varia muito. Não tem nem como trabalhar direito. Ivana, tem uma moça aqui que também colocou as medidas dela e tal, a Cristiane, mas ela diz o seguinte, qual o cardápio para o dia a dia que supre
ferro, cálcio e demais nutrientes, que ela não se alimenta direito e ela sabe disso. Existe uma gama de alimentos que contém esses nutrientes, né? É difícil determinar apenas um, mas as principais fontes de ferro, por exemplo, são as carnes, os feijões, as leguminosas, então em geral, né? Ervilha, soja, lentilha, o feijão entra nesse grupo também. É a comida de verdade. É a comida de verdade, aquela comida de vó. Exatamente, só que em pouca quantidade, pelo amor de Deus, né? A gente não precisa comer a panela inteira de feijão nem nada. Gente, muito obrigada, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, tá bom? E vocês aí de casa também que ficaram aqui com a gente e fizeram as perguntas. Tomara que a gente tenha esclarecido tudo. Band Mulher volta amanhã, é claro, tá bom? Ó, beijinho pra vocês, tchau, tchau.